Galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu vou começar aqui compartilhando uma tela, mostrando para vocês como que eu quero que vocês façam a entrega do material, tá? Mudou um pouquinho da semana passada, porque eu achei que estava muito confuso, muita gente não dando conta, então eu resolvi deixar maior flexibilidade para vocês, tá? Então, olha só, muito importante, eu tenho 16 turmas. Se você não colocar nome completo e turma, seu trabalho vai ficar perdido aqui no meu computador, tá? Ou no meu telefone. As atividades têm que ser separadas por semana. Primeira semana, segunda semana, terceira semana e quarta semana, tá? Porque é a carga horária sua. Se você não fizer uma delas, você vai perder, tá? E para eu saber se você fez as quatro, tem que estar separadinho, tá? A data de envio, você vai mandar uma vez só, todas juntas, no dia 17/6. Se for uma quarta-feira, né? Se for pelo WhatsApp, não é no grupo da sala, é no privado, para mim. E se for por e-mail, já tinha passado o e-mail, mas eu coloquei de novo aqui, é carolprofgeografia@outlook.com, tá? Como enviar? 5 possibilidades. Você pode escolher. Apostila no Word por e-mail. Você consegue mexer na apostila no Word? Eu te mandei a apostila no Word, você fez no Word, vai me mandar para mim. Apostila no Word via WhatsApp. Bloco de notas ou mensagem via WhatsApp. Foto legível da apostila, lembrando que tem que colocar o nome, tá? Aqui na foto também, né? Na apostila, escrever na apostila, tá? E tem que estar legível. E foto do caderno também, mas tem que pôr o nome escrito no caderno e tem que estar legível, tá bem? Então, assim, eu estou facilitando o máximo que eu posso fazer para vocês, tá? Vamos passar agora para a nossa apostila, tá? Então, nós estamos aqui na nossa segunda semana de atividades. Nós estamos falando aí sobre as perspectivas do urbano, né? O tema é urbanização e as relações econômicas, tá? Para a gente falar de economia, a gente tem que entender o básico, né? Que a economia é dividida em 3 setores, que são o setor primário, o secundário e o terciário, tá? Então, o que é o setor primário? O setor primário engloba a agricultura, a pecuária e o extrativismo, mineral e vegetal. Então, por exemplo, extração de minério de ferro, de ouro. Vegetal seria, por exemplo, coleta do babaçu, tá? Aquele povo que vai lá colher. Eu lembrei do coco do babaçu, mas ele tem o outro, o açaí, né? É extrativismo mineral, tá? Então, o setor primário da economia, ele é o setor da economia classificado como primário, são as atividades que produzem matéria-prima que vão passar pelo processo aí de industrialização, tá? Entre as diversas atividades desenvolvidas pelo setor primário, destacamos a agricultura, a pecuária e o extrativismo vegetal e mineral. É possível observar que em países desenvolvidos, o setor primário assume uma menor parcela da economia. É como se o setor primário fosse uma parte mais atrasada, tá? Enquanto os países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, uma parcela grande, né, da população economicamente ativa está em atividades do setor primário, tá? Então, as pessoas vão trabalhar muito ainda em atividades relacionadas ao setor primário. Isso não quer dizer que os países desenvolvidos tenham um setor primário atrasado, tá? Então, por exemplo, os Estados Unidos, a menor parte da população americana está no setor primário, mas a agricultura americana é a que mais produz no mundo, porque ela é de alta tecnologia, tá? O setor secundário é a indústria e a construção civil. Eu coloquei aqui construtoras, porque quando você contrata um pedreiro na sua casa, não entra no setor secundário, não, tá? Entra no setor terciário. O setor secundário é um setor muito abrangente, que envolve todos os tipos de indústrias, siderúrgicas, metalúrgicas, as chamadas de indústria de base, como também pequenas indústrias, artesanatos, né? As indústrias de bem de consumo, tá? Por exemplo, né? Uma indústria de laticínios, né? Uma indústria, por exemplo, que pega a carne de boi e transforma lá num presunto, por exemplo, né? Que é a indústria lá alimentícia, né? Que são os grandes frigoríficos, né? Então, eles vão fazer uma transformação dessa carne num outro produto, num hambúrguer, por exemplo, tá? Mas, por exemplo, tem indústria de bens duráveis e não duráveis, roupas, por exemplo,
Roupas é não durável, né? Calçados é não durável, mas você tem carros que são duráveis, domésticos que são duráveis, tá? Então, todo tipo de indústria entra no setor secundário, tá? E o setor terciário. O setor terciário é o comércio e a prestação de serviço, tá? Aqui, ó, além dos serviços, se enquadra no setor terciário os serviços, que são bens intangíveis, né? Ou seja, você não pode pegar, não é? O que seria um serviço intangível? Você vai fazer uma escova no salão, é uma prestação de serviço. Você vai mandar lavar seu carro, uma prestação de serviço. Né? Você vai a um médico, por exemplo, e ele vai consultar você se está com problema na vista. É um serviço intangível, tá? Então, os serviços são aquelas atividades que não oferecem um produto diretamente, como, por exemplo, um advogado e um professor. Né? Então, por exemplo, eu estou aqui prestando um serviço para vocês, que é dar aula, tá? E eu sou remunerada por isso, então eu estou prestando um serviço, tá? Em diversos países, o setor terciário ocupa grande parcela da economia, podendo chegar a mais de 70% da economia de um país. O grande problema é que muitas vezes esse setor terciário ele não é formal, como acontece no Brasil, né? E essas pessoas que trabalham na informalidade, elas vão acabar depois tendo problemas, por exemplo, para se aposentar, tá? Aí pergunta aqui para nós. Reflexões sobre o turismo. Eu coloquei aqui indústria do turismo, porque muitos economistas falam que existe, na verdade, uma verdadeira indústria do turismo, que neste momento, por exemplo, no mundo inteiro está parada aí devido à pandemia do Covid-19. Imagina uma cidade aqui para nós pertinho, como Tiradentes, onde tudo gira em torno de turismo. Se a pessoa não trabalha com turismo, ela é funcionária da prefeitura do estado. Fora isso, ela está trabalhando diretamente com turismo numa cidade dessa. Imagina em meio à pandemia como isso fica, né? Então, as viagens turísticas vêm se firmando como estilo de vida de um número cada vez maior de pessoas. O turismo envolve grande complexidade. De um lado, o turista e suas motivações e práticas, e de outro aí, né? De outro aí, o uso e consumo de lugares turistificados ou por via de turistificação, que exige a criação aí de uma infraestrutura, como saneamento, segurança, equipamentos de hospedagem, hotéis, por exemplo, lazer, alimentação, meios de comunicação, transporte, artesanato, recursos humanos, comércio que envolve, né, movimento o setor de serviços direto e indiretamente, né? Mais de 50 tipos diferentes de empresa que acaba dando sustentação aí para essa indústria do turismo. O resultado é a construção de processos e de formas espaciais características aí do espaço turístico, tá? E aqui vamos para a atividade. A número 1 tem um texto falando que à medida que a sociedade se desenvolve, as atividades econômicas vão se tornando aí mais complexas, né? E os países em desenvolvimento, a dependência em relação às atividades como agricultura e extrativismo é maior. No entanto, essas zonas vão se industrializando e o número de emprego e a participação no meio econômico costuma diminuir. Aí perguntou aqui para nós, não vou ler tudo não, senão vai ficar muito grande. A partir da leitura do texto, como você descreveria a realidade do Brasil, considerando a população por cada setor da economia, tá? Olha, 73,5% dos brasileiros estão no setor terciário, tá? No serviço, comércio e prestação de serviço. 20,3% no setor secundário. E no setor primário, 6,2% da população brasileira. Isso são dados de 2019, tá? Quais motivos fazem com que os países desenvolvidos, a maioria da população se envolva em atividades do setor terciário? O grande desenvolvimento do setor terciário está relacionado ao grande dinamismo da economia, né? Então, são atividades voltadas aí mais realmente para a prestação de serviços, para o desenvolvimento aí da tecnologia. A mão de obra que é empregada no setor primário e secundário é muito pequena, porque tanto na agricultura dos países desenvolvidos quanto na indústria desses países, é tudo também automatizado, tá? A número 2 fala para a gente observar aqui a tabela para poder fazer a atividade 2 e 3. O verdinho é o setor primário, o vermelho o setor secundário e o amarelo o setor terciário. Está mostrando a ocupação da população economicamente ativa no Brasil, que são as pessoas que trabalham, de 1940 a 2006. Né? Então, você observa aqui, ó, o setor primário diminuindo, o setor secundário cresceu, depois diminuiu e voltou a crescer um pouquinho, e o setor
terciário, né, crescendo com uma pequena queda aqui, mas mesmo assim sendo mais importante. E aí pergunta, a população economicamente ativa, que é a PEA, representa o número de habitantes em idade e condições para exercer algum tipo de trabalho, né? Então, isso que é população economicamente ativa. No gráfico, como se comportou ao longo de 70 anos a população que trabalha no setor primário, né? Houve uma grande diminuição da população economicamente ativa no setor primário, passando de mais de 60% em 1940 para menos de 20% em 2006. É o que a gente observa aqui no gráfico, aqui, ó, menos de 20%, aqui mais de 60%, não é? A número 3, o que ocorreu com o mesmo período com a população que ocupa o setor terciário? Não é? O setor terciário vem apresentando grande crescimento, embora às vezes muitas atividades aí sejam informais, tá? A número 4, pensando no seu município, ou seja, para nós aqui em Oliveira, pesquise informações referentes às fontes como se apresenta o setor da economia a seguir. A população economicamente ativa no seu município trabalha em qual setor predominantemente, em qual setor da economia? Sem sombra de dúvida, setor terciário, tá? Nós temos um pequeno número de indústrias aqui em Oliveira, né? Então a maior parte das pessoas trabalham aí no setor terciário, tá? Eu coloquei aqui para vocês isso no setor terciário, comércio, serviços, funcionários públicos. Embora a agricultura seja uma fonte geradora de renda para o município, ela não é uma fonte geradora de emprego mais, já foi no passado, tá? Realize uma breve pesquisa com seus familiares em qual setor a maioria trabalha, né? Eu confesso a vocês que acho difícil na família de vocês você ter a maioria trabalhando em setor secundário ou primário. Na minha casa, por incrível que pareça, eu tenho 2 filhos que trabalham na Fazenda São Paulo, né? Então, acaba que a maioria deles, nós somos 3 aqui em casa, então eles trabalham, a maior parte aqui em casa é setor secundário, tá? Aí, o trabalho informal sem carteira assinada é uma realidade no Brasil. A qual setor da economia essas pessoas pertencem? Né? Pertence ao setor terciário, tá? Essas pessoas estão aí no setor terciário. A número 5, nós temos 2 avisos de emprego, né? E aí pergunta para nós o seguinte, a gente, o número 4 perguntou para explicar, né? Pertence ao setor terciário, pois a maior parte exerce funções como vendas, pequenos serviços ou trabalhos, tá? Esse aqui, ó, vaga para promotor de vendas, supervisor de logística, auxiliar de logística, né? Setor terciário. Esse aqui, ó, vaga de emprego, pintor industrial. Então, já falou o quê? Que é setor esse aqui, ó, setor secundário. Certinho? Vou diminuir aqui um pouquinho. Precisava nem estar passando para vocês, que isso aqui é tão fácil, né? E assim termina a nossa parte aí dessa atividade 2, tá?